Olá, vamos fazer uma apresentação aqui do nosso sistema de gestão de ordem de serviço. Vamos fazer aqui o login para o sistema. Essa é a nossa página de entrada. Depois voltamos aqui para explicar esses itens aqui. Vamos aqui no menu de navegação aqui na lateral esquerda. Temos aqui o módulo clientes. Então o primeiro passo aqui é fazer o cadastro de clientes. Então aqui em cadastrar clientes temos aqui os campos para preencher o cliente. Aqui tem nome, WhatsApp, CPF, CNPJ, e-mail, endereço completo, data de nascimento, porque ele filtra aqui aniversariantes do mês, cidade, estado e observações. Em clientes temos aqui busca avançada para buscar os clientes cadastrados. Vamos clicar em busca avançada. Aqui em busca avançadas podemos começar a digitar aqui algum nome que ele me traz aqui uma busca avançada. Podemos buscar por nome ou por CNPJ. Vamos buscar aqui a N por Antônio, que me trouxe um cliente. Trazendo um cliente aqui, nós temos algumas alternativas. Gerar aqui um PDF com os dados deste cliente. Então, se precisar gerar aqui um PDF com a impressão das informações deste cliente, tá? Com os dados de cadastro dele. Fazer a exclusão desse cliente, só clicar em excluir e confirmar. E acessar a área deste cliente. Vamos acessar a área deste cliente. Cada cliente cadastrado, ele tem no sistema uma pasta para armazenamento de dados. Então, eu vou acessar aqui a área desse cliente, clicando nesse botão verde, e vamos acessar a pasta desse cliente Antônio. Esta é a pasta do cliente. Então, aqui nós temos 3 abas. Na primeira aba deste cliente, temos aqui todos os dados dele para poder fazer a edição. Então, aqui que editamos os dados deste cliente. Então, pode trocar qualquer informação aqui e clicar em salvar. Vou trocar essa data de nascimento. Vou colocar aqui observação adicionais aqui e vou clicar em salvar. Então aqui na primeira aba dentro da área do cliente é onde alteramos os dados dele. Na aba histórico temos um campo aqui para fazer o armazenamento escrito de informações. Então se tiver alguma observação desse cliente, é nesse campo histórico que deixa essa informação. Então por exemplo, eu posso deixar uma informação aqui nesse cliente, como aqui um teste. Tá? Poder colocar uma observação, alguma informação aí que seja importante desse cliente para relembrar daqui a um ano, quando tiver que voltar nesse cliente. Então, aqui coloca qualquer informação. Tá? Então, pode escrever qualquer informação e clicar aqui em enviar. Ele vai salvar e vai criar uma linha do tempo dessas informações. E para excluir essas informações, é só clicar aqui em excluir do lado esquerdo e confirmar. E essa informação sai daqui. Tá? Então, se você teve uma dificuldade para acessar algum local, alguma informação desse cliente, coloca aqui esses dados aqui, tá bom? Qualquer tipo de informação que seja útil para uma próxima visita, tá? Temos aqui também, né, dentro da pasta desse cliente, que aqui nós estamos na pasta do cliente Antônio. Temos aqui a aba arquivos. Nesta aba arquivos é um repositório web. Aqui conseguimos armazenar PDF, imagens e Word. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a nota fiscal. Digamos que quando eu atendi esse cliente, eu tive que comprar algumas peças e eu tenho os PDFs dessas notas fiscais. Eu vou armazenar aqui dentro do repositório web, dentro da pasta desse cliente. Então, daqui a alguns anos eu vou ter bastante informação armazenada, então eu vou armazenar um PDF aqui, simulando aqui uma necessidade de guardar, por exemplo, uma nota. Ok? Vou vir aqui, vamos aguardar o nome aparecer. O nome apareceu aqui é porque carregou. Vamos clicar em enviar. Vamos aguardar o upload ser realizado. O upload realizado com sucesso já apareceu aqui embaixo. Veja que aqui embaixo já apareceu o nome que eu coloquei, NF. Aqui aparece um olhinho, um botãozinho para clicar e abrir este PDF. Ok? Ele abre. Tá? E aqui o botão de excluir esse PDF. Segue o mesmo exemplo para armazenamento de imagem ou de Word. Então, todo tipo de documento que quiser armazenar que tem alguma ligação com esse cliente, é importante colocar dentro desta pasta do cliente. Cada cliente tem o seu repositório, a sua pasta para armazenamentos de arquivos, tá? Então, por exemplo, eu tive que comprar alguns itens, eu tenho notas fiscais, eu vou armazenar aqui. Se esse cliente mandar comprovante de endereço, se ele mandar qualquer tipo de arquivo para mim, eu posso estar armazenando dentro da pasta dele. Isso eu vou estar enriquecendo o banco de dados do sistema, tá? Então, mostramos aqui como armazenar, como interagir aqui com o histórico, deixando alguma informação para o futuro, tá? E aqui como alterar os dados dele. Voltando aqui na aba Clientes, no menu lateral esquerdo, vimos aqui busca avançada. Então, na busca avançada, vimos que tem como buscar o cliente
por aproximação. Então, se eu coloco aqui um C, ele me traz todos os clientes que têm o C no nome. Tá? Então, aqui eu trago por busca avançada. Eu também consigo buscar aqui em clientes todos os clientes. Clicando aqui em todos os clientes, ele não faz uma busca avançada, ele me dá uma lista de todos os clientes. Ainda assim, aqui do lado direito superior, tem um espaço aqui que eu consigo vir aqui também fazer uma busca, fazer um filtro também, fazer um pouco de busca avançada. Quando eu busco um cliente aqui por filtros de busca avançada ou listar todos, ele me traz aqui para acessar a área do cliente, gerar um PDF dele ou excluir. Quando eu trago um cliente aqui em listar todos, ele me traz algumas informações a mais. Ele me traz aqui mais detalhes do cliente, ele me traz um botão aqui para gerar uma OS para esse cliente. Então essa é uma das formas que eu tenho de gerar um OS para esse cliente. Eu posso vir aqui em clientes, listar todos, usar o filtro aqui para me selecionar aqui um nome que eu quero, para filtrar e deixar na tela só o que eu preciso, ou rolar aqui até encontrar ele. Eu consigo mudar o número de resultado por paginação também. Tá? E aqui eu vou trocar as paginações. Eu consigo gerar uma OS para esse cliente ou listar as OS geradas para esse cliente. Voltando aqui no menu lateral esquerdo, temos aqui também a lista de aniversariantes do mês. Clicando aqui, ele traz todos os aniversariantes do mês atual. Como agora estamos no mês 11, essa é a nossa data, nós estamos aqui no mês 11, em novembro de 2023, ele me trouxe aqui clientes aniversariantes do mês 11. Ele me traz todos os clientes aniversariantes do mês 11. E aqui consegue certificar qual que é a data de aniversário dele para alguma tomada de decisão da empresa. Enfim, os sistemas apenas traz cada mês atual, ele vai trazer os aniversariantes do mês. Ainda aqui em listar clientes, temos aqui, ó, lista de e-mail dos clientes. Esta página, ela tirou todos os dados e ela traz apenas a lista de e-mails separado. Para que isso? Porque quando você tiver centenas de clientes, consegue vir aqui, copiar todos os e-mails simultaneamente e utilizar esses e-mails para algum tipo de marketing, propaganda, notificação, algum tipo de spam. Então, o sistema ele já faz essa questão de dar uma página separada com todos os e-mails dos clientes. O próximo módulo aqui do menu lateral na esquerda é o demandas de OS. O que é gerar uma demanda? Gerar uma necessidade, uma OS. Então, para gerarmos um OS, vimos aqui em gerar, né, ou buscar um OS. Então, eu vou clicar aqui em gerar. Ele vai me levar a uma busca avançada. Eu vou digitar aqui o nome do cliente que eu quero gerar esta OS. Coloquei ANT, abreviações de Antônio. Ele já me encontrou aqui o cliente Antônio. Me trouxe duas alternativas, gerar uma OS ou listar as OS deste cliente. Eu vou clicar em gerar uma OS. Clicando em gerar um OS, ele já cai aqui na página para gerar um OS do cliente Antônio que está aqui. E aqui eu tenho que colocar um nome, um título, uma descrição básica desta OS. Algo que seja fácil para ser encontrado. Então, eu vou colocar manutenção de geladeira. Consul. Manutenção de geladeira Consul. Aqui eu devo informar qual que é o tipo dessa OS. É um novo serviço? É um serviço para cobrir uma garantia? Ou é um serviço, é uma correção de um serviço já realizado? Eu vou falar que essa daqui é um novo serviço, tá? Eu posso ter vários novos serviços do mesmo cliente. Eu colocaria a garantia se fosse a reparação do serviço dentro do prazo de garantia, ou uma correção. Se foi feito um serviço e deu algum problema, teve que voltar para corrigir e abrir uma nova OS. Mas aqui eu vou falar que é um novo serviço. Então já coloquei aqui o nome e o tipo novo serviço. E vamos clicar em avançar. Clicando em avançar, ele já cria a demanda da OS e leva a gente para o próximo passo, que é a fase 2 da criação da OS. Nessa fase 2, ele mostra aqui, demanda OS ID número 7, tá? Criado por Leni, que é a pessoa que está logada, nesta data. Tá? Aqui, número, quantidade de imagem. Ele traz aqui 0 imagens. Tá? Por que 0 imagem? Porque não adicionamos nenhuma imagem. Tá? E aqui eu consigo gerar o PDF, gerar OS, ou seja, o PDF desta OS. Eu posso, em qualquer momento, gerar o PDF.
Nesta fase 2, ele me traz novamente aquele nome que eu coloquei. Tá? Eu coloquei aqui manutenção de geladeira, Consul. Tá? Então eu posso trocar. Aqui na aba técnico, por padrão, não vem nenhum técnico informado. Nesse momento você entra aqui, escolhe qual técnico quer selecionar. Ok? Então aqui vamos informar qual técnico. Eu tenho aqui um técnico de exemplo chamado Ricardo Teste, outro chamado Tibris. Eu vou falar que é o técnico Ricardo que eu quero que atenda. Qual o valor desse serviço? Se eu já tenho essa informação, eu coloco ela aqui na hora que eu estou criando a OS. Se não tem, pode deixar sem o valor e depois que o técnico for até o local, ou ele preenche através do smartphone, termina de preencher essa OS lá, ou ele envia os dados para a empresa e alguém na empresa preenche. Eu vou colocar o valor já. Eu vou colocar o valor de 650. Pronto. Qual que é a data de validade desse serviço? Eu vou falar que esse serviço aqui, a validade dele é até dia 10/3/2024. E eu vou falar que o tipo de serviço ainda continua mantendo como novo. Ok. Eu vou falar aqui eu tenho a descrição dos produtos que vai ser utilizado. Eu não tenho nenhum nome aqui. Eu vou colocar um nome qualquer aqui. Teste. Tá? Eu vou colocar aqui que vai ser um teste, né? 2 testes, ou seja, eu vou citar 2 produtos teste aqui. E aqui a descrição do serviço, tá? Aqui eu poderia descrever qual seria a mão de obra que seria colocado nesta OS. Eu vou clicar em salvar. Então essa OS foi salva com sucesso e ela armazenou todas as informações. Então note que depois que nós criamos um OS, tudo nela é editável, nada fica amarrado. Pode voltar aqui quantas vezes for necessário para trocar o título, o técnico, o valor, a data de validade e o tipo, se é novo, garantia ou correção. A descrição do produto e a descrição do serviço também pode ser alterada. Nesse tipo de OS, tem um espaço que não é obrigatório para anexar imagens. Digamos que quando foi feita essa OS aqui, depois quando foi realizar o serviço, foi feito algum relatório fotográfico. Foi tirado algumas fotos antes, durante ou depois do serviço. E aqui nós temos um total de 0 imagens. Então, para adicionar imagens desse serviço, é só vir aqui, clicar no botão imagens dentro da OS. Ele vai abrir um espaço. Eu vou colocar aqui tampa 01, um exemplo, e vou escolher uma imagem. Tá? Então, aqui que eu seleciono que tipo de imagem que eu quero. Ok, carregou o nome aqui, eu posso clicar em enviar. Ok, já apareceu a imagem aqui, eu posso ampliar ela. E eu posso excluir ela se eu quiser, mas eu não vou excluir. Eu vou colocar aqui exemplo 02, vou carregar uma outra imagem de exemplo. Tá? Então, vou colocar qualquer imagem aqui, pronto. Pode ser uma peça, pode ser uma informação de antes, durante ou depois. Isso aqui é bem interessante, tá? Quando um cliente ligar pedindo um serviço, tiver que ver um serviço que foi feito há alguns anos atrás, além de todas as informações, vai ter as imagens do que foi feito antes, durante e depois na época. Bom, enfim, não tem limite. Colocou todas as imagens que quer aqui, pode clicar aqui nessa setinha e voltar para o início da OS. Pronto, voltei no início da OS. Agora temos aqui a informação que tem 2 imagens, tá, anexadas nesta OS. Ok? Então, terminando de criar essa OS, ela está pronta. Eu posso clicar aqui no PDF e gerar esta OS. Automaticamente ele aciona esse quadro de impressão e aqui, dependendo da sua máquina, ele vai te dar recurso de salvar como PDF ou selecionar uma impressora que já deve estar pré-configurada na sua máquina. Ok? Então aqui está a OS. Nesse caso, ele gerou como um PDF. Então ele traz aqui os dados da empresa, os dados do cliente, o técnico selecionado para atender essa OS e a data, tipo é um novo serviço, validade até 10/3/2024, manutenção de geladeira Consul, tá? Aqui está produtos, 2 produtos que eu coloquei de exemplo, e aqui está a descrição do serviço que vai ser realizado. Vai ser um texto descrito. O valor total do serviço está aqui, R$ 650. Aqui ele já traz automaticamente o espaço para o técnico Ricardo assinar com o nome dele, porque foi ele que foi selecionado, e automaticamente ele já traz aqui o espaço com o nome do cliente para colher uma assinatura dele. E o relatório das fotos, ele vai imprimir uma ao lado da outra aqui embaixo. Então, se tiver bastante fotos, ele pode descer, criar uma página 2 e continuar aí até atender todas as imagens.
Então, isso aqui é uma OS pronta, já certa para impressão e colher a assinatura. Vamos clicar nesse PDF e vamos finalizar isso daqui. É possível também que a empresa ela cria uma OS e não preenche nada disso, faça apenas o primeiro passo. Tá? E depois entrega para o técnico, e depois que o técnico vai no local e volta com todas as informações, aí a empresa acaba de criar a OS para ficar armazenada no sistema. Então tem que no final deixar essa OS toda preenchida, porque essa OS aqui futuramente ela que vai ser o documento que vai comprovar quando, quem e o que foi realizado na época. Ok? Terminando de editar aqui e informar todos os dados nessa OS, eu vou clicar aqui agora de novo no menu lateral esquerdo Demandas de OS, agora em todas as OS. Em todas as OS, ele me traz uma lista com todas as OS criadas, tá? Aqui todas. Eu posso usar essa busca avançada aqui e filtrar aqui por cliente, tá? Eu posso filtrar por cliente aqui. Tá? Então aqui encontrei aqui, ó, Antônio. Tá? Então o que ele traz de informação aqui? Ele traz aqui o cliente, o serviço que foi formado na época, a data que foi criado, a data de validade, quando termina o prazo de garantia, o valor do serviço, quem foi o técnico selecionado para ir lá e o tipo de serviço que foi novo. Tá? Então veja, nessa aqui o Ricardo foi informado e o tipo de serviço foi novo. E para todas as OS criadas, ele te traz aqui dois recursos. Atender. Atender significa entrar de novo dentro da gestão da OS ou gerar o PDF. Então, em todas as páginas tem a opção de gerar o PDF da OS novamente. E se clicar em atender, vai entrar de novo dentro da OS para continuar alterando alguma informação. Então eu posso pegar qualquer OS que criada no passado e entrar nela novamente. Pronto, me trouxe de novo na área dela para trocar de técnico, ou trocar de serviço, ou trocar de data, ou mudar o valor, ou trocar o título, ou reescrever a descrição do produto ou serviço, ou até mesmo clicar aqui no botão imagens e anexar mais imagens. Então isso que tem que ser bem entendido. Uma OS, quando cria, ela não fica brindada. Pode criar, por exemplo, eu tenho amanhã 3 clientes para atender. Pode vir simplesmente e fazer um registro das OS. Faz um exemplo. Por exemplo, eu tenho 3 clientes. Eu tenho um cliente que chama César e eu quero atender ele amanhã. Eu vou pesquisar, encontrei ele e vou clicar em gerar OS. E eu vou colocar aqui, conserto de máquina. Pronto, é um tipo de serviço novo e vou clicar em gerar. Pronto, eu apenas criei a OS. Quando nessa segunda página, eu não vou preencher nada. Eu apenas criei para ficar registrado que tem uma necessidade no sistema. E amanhã, depois que o técnico atender, ou lá mesmo através do smartphone, se a empresa autorizar, ou se a empresa não autorizar, depois que ele fazer o atendimento e enviar os dados, aí sim, volta nessa OS e termina de preencher tudo. E como voltar nela? Simplesmente vai vir aqui em todas as OS. Tá? Vai procurar esta OS que foi criada, ela vai estar por último aqui. Ela está aqui, conserto de máquina, veja que está tudo zero, porque nada foi informado. E depois, quando voltar com as informações, pode vir clicar atender novamente e vai acabar entrando de novo dentro da OS. Caso queira fazer um filtro mais simplificado, simples, só vir por cliente. É só vir aqui, gerar ou buscar. Aqui vou buscar pelo nome do cliente para separar. Pronto, encontrei o César. Agora eu vou clicar em listar. Quando eu faço uma consulta de um cliente aqui e eu clico em listar, eu estou listando apenas OS deste cliente. Quando eu venho aqui demanda e listar todas, o nome já disse, eu listo todas. E quando eu busco por cliente, eu vou apenas encontrar por cliente. Então, se eu vim aqui em demandas e buscar OS, aqui sim eu vou buscar pelo nome. E aqui eu vou encontrar o nome do meu cliente e eu vou listar apenas do cliente. Pronto, eu consigo ver todas ou ver por cliente. Aí nesse cliente tem 2 OS, eu posso clicar em atender, gerar o PDF ou literalmente excluir. Então estamos entendidos aqui na parte dessa OS. O terceiro módulo que tem aqui é serviços. Tá? Então a OS, depois de criada e atendida, ela vira um serviço executado. Então, nós temos aqui serviços em garantia, fora de garantia. Em garantia, são OS que foram atendidas e que o prazo determinado para acabar a garantia ainda é maior do que a nossa data atual, ou seja, ordens de serviço em garantia, ou seja, a data que vence a garantia é
superior à nossa data atual, ou seja, não chegamos nessa data, né? 24/11, dia 30/11, então aqui são serviços que ainda está em garantia. Se eu quiser ver serviços fora de garantia, eu vou vir aqui em serviços, vou clicar em fora de garantias, aqui eu só vou selecionar OS que já venceram a garantia, por exemplo, 21/11, tá? De 2023, então aqui são serviços que a garantia já venceu, tá? Ou que não foi informada a garantia, também ele fica como vencida, tá? E para todos os serviços, independente se está ou não está na garantia, sempre você vai poder atender, gerar OS ou excluir. Uma coisa bem importante é informar é que quando faz um OS para um cliente, essa OS, depois que ela for atendida, ela não deve ser realizado um segundo serviço na mesma OS depois de algum tempo. Então passou lá meses, quando esse cliente tiver outra demanda, cria outra OS para ter um histórico de OS. Não vai voltar numa OS já criada, clicar em atender e trocar a informação dela. Então mantém essa informação no banco de dados e cria uma outra OS para ter um histórico de atendimento do cliente. Então não vai substituir uma OS, não vai atender um segundo serviço reescrevendo uma primeira OS. Mantém e cria uma outra OS. O próximo módulo aqui é os colaboradores. Temos aqui a opção de cadastrar um colaborador. Aqui colocamos o nome, telefone, e-mail, CPF, qual que é o cargo, situação, se está ativo ou inativo na empresa, e tipo de acesso, técnico ou administrador. Se colocar que é um administrador, quem é administrador? Administrador é o acesso que eu estou logado fora, é quem administra tudo no sistema. Se ele é um técnico, ele não administra nada no sistema. Esse técnico ele pode, se a empresa liberar, tá? Se a empresa liberar para ele o e-mail que foi cadastrado aqui e esta senha que foi informado, já é o suficiente para ele logar como técnico na plataforma. Se ele loga como técnico, a única coisa que um técnico vê é esta aba demanda de OS. Ele consegue gerar ou atender OS. Tá? Então, todos os técnicos cadastrados, eles também podem ter acesso caso a empresa passe pelo e-mail e a senha que foi criado. Se o técnico não precisa ter acesso, simplesmente não passa a informação do e-mail e a senha que foi criado. Mas todo técnico cadastrado automaticamente já consegue acessar caso o administrador entregue pelo e-mail e a senha cadastrada. Ok? Além do técnico poder acessar, também esse técnico cadastrado, ele é o que fica disponível lá dentro da segunda fase da OS, naquela opção selecionar qual técnico vai atender. Então tem que estar cadastrado o técnico aqui para aparecer lá, para ser informado que técnico vai atender a OS. Em colaboradores, vamos clicar agora em listar. Em listar daqui ele traz os colaboradores cadastrados, traz o nome, o e-mail, o cargo, o tipo de acesso, se é um administrador, se é um técnico, a data, telefone, a opção de editar e a opção de excluir. Qualquer pessoa aqui pode ser editada. Eu posso chegar nesse Tigres aqui, clicar em editar ele, tá? Mudar o nome dele para Marcelo, certo? E salvar. Tá? Então, se eu quero que o Marcelo tenha acesso, eu vou informar aqui o e-mail, eu vou vir aqui, certo? Deseja alterar a senha? Eu posso colocar sim, reescrever uma senha e entregar para ele. A partir desse momento, ele vai ter acesso à plataforma. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou pegar esse Marcelo, vou deixar aqui o e-mail teste@teste.com. Eu vou deixar a senha 1234, vou repetir aqui 1234, porque eu falei que sim, eu quero redefinir, tá? Esse é o e-mail e vou clicar em salvar. Ok, eu alterei os dados de um técnico. Vamos desconectar aqui como administrador e vamos logar como técnico. Teste 1234, vamos repetir esse caractere aqui e vamos acessar. Note que o técnico ele tem um acesso limitado. A única coisa que ele pode interagir é com o OS. Então, ele consegue gerar um OS e listar o OS para atender. Então, se você entregar o acesso de um técnico, quando ele chegar lá no cliente, ele pode chegar lá e gerar um OS. Então, ele vai estar presente, ele vai fazer uma análise, ver o que precisa ser feito lá. Aí sim, ele vai clicar em gerar OS. Vai localizar esse cliente cadastrado, ele não tem poder para cadastrar, o cliente já tem que estar cadastrado, se não tiver ele tem que entrar em contato com o administrador e falar, ei, cadastra o cliente fulano para mim que eu estou aqui, depois que você cadastrar eu vou localizar para gerar um OS, porque eu já levantei toda a demanda aqui. Aí ele pode clicar aqui, localizar o cliente e clicar em gerar um OS, certo?
ele pode colocar aqui, ou colocar aqui teste, falar que é um serviço de garantia agora, e vou clicar em avançar, eu como técnico, certo? Aqui eu vou deixar o nome teste mesmo, vou continuar sendo garantia, vou falar que é eu mesmo que vou atender, colocar o valor, vou descrever todos os produtos, todo o serviço, depois eu vou pegar, eu vou vir aqui clicar em imagem, se eu quiser adicionar imagem, e vou anexar a imagem. Uma coisa importante, quando está acessando o smartphone, quando clica nesse botão anexar imagem, o celular pergunta se quer pegar da galeria ou se quer acionar o dispositivo da câmera. Então tem duas coisas importantes. Jamais deve escolher filmar, porque isso aqui não faz upload de vídeo, só de foto. Então você tem duas alternativas, escolher uma imagem da galeria ou acionar a câmera e bater uma foto em tempo real. É aconselhável não bater a foto em tempo real, é aconselhável bater as fotos primeiro e depois selecionar a foto que já está armazenada no celular, na galeria do celular, porque é muito mais rápido. Quando tenta escolher acionar a câmera em tempo real e bater a foto, já anexar demora muito, tá? Então o técnico vem aqui e anexa todas as fotos que ele quer, talvez ele vai fazer um relatório fotográfico antes de mexer, depois ele faz um relatório durante e depois, para ficar como prova, realmente, um checklist do que ele mexeu, como estava antes e como ficou depois. E aqui o técnico também consegue fazer o tipo de acesso, só passando o e-mail e a senha que foi gravada para o técnico. Um técnico só faz o seguinte, só gera e atende OS. Vamos desconectar como técnico e vamos voltar como administrador. Ok. Aqui na página inicial temos alguns contadores. Então temos aqui, ó, total de OS de novos serviços, tá? 4 nesse exemplo. Total de OS de serviços de garantia, 2. Total de OS de serviços de correção, 2. E esse gráfico aqui, ele traz um gráfico dessas 3 modalidades. Tá? Eu tenho aqui 50% do serviço realizado até hoje foi de novo serviço, 25% de garantia, 25% foi serviço de correção. E aqui ele me traz essas nomenclaturas aqui. Isso é importante para quê? Imagina só, depois de alguns anos ou depois de um ano inteiro, a sua empresa vai saber quantos por cento do serviço atendido foi correção ou garantia. Então, se tem uma taxa muito grande de correção, significa que tem muito serviço sendo realizado que está gerando aí retrabalho. Então, isso aqui ele pode ser útil para a empresa. Aqui abaixo tem mais alguns contadores. Total de OS que ainda estão com garantias, 5. Total de OS sem garantias, 3. Só um timer aqui para saber quantos serviços, no total de todo o serviço cadastrado, quantos ainda estão na garantia e quantos já perderam a garantia. Total de clientes cadastrados, ele traz aqui. E total de técnicos cadastrados. E total de administradores cadastrados. Então, aqui eu sou um acesso administrador. Então, fizemos uma apresentação simples, tá? Porque é um sistema simples, resumido, sistema para empresas que têm a necessidade de administrar a ordem de serviço. Tá? Lembrando que aqui, tanto o administrador quanto o técnico consegue criar e atender a ordem de serviço. Então, se é da política de empresa não dar acesso para o técnico, ele vai ter que enviar todos os dados, tá? E a empresa faz o cadastro. Se não, a empresa faz a primeira fase da OS aqui, o técnico continua atendendo lá, ou ele inicia e termina lá, tá bom? Se quiser apenas gerar as OS serviços, é só vir em demandas, listar todas, localiza a OS e clique em gerar o PDF. Já vai gerar um PDF pronto com todas as OS. Se tiver imagens, fica aqui, certo? Desta forma, nós estamos mantendo aqui um histórico de tudo que foi visto e realizado no serviço, todas as imagens do antes, durante e depois do serviço. Isso aqui, a longo prazo, fica muito importante. Então, quando o cliente ligar e disser, olha, eu estou com um trabalho aqui, vocês já fizeram aqui. Então, o primeiro passo é vir aqui, tá? NIOS, serviços com ou sem garantias, tá? E procurar pelo serviço para ver se ainda ele está dentro do prazo de garantia. Ok? Então, até mais.